desvendando textos difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura, aqui na Rede 316, todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã, horário de Brasília. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras. Sexta-feira é dia do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com nada mais, nada menos que o nosso querido pastor, doutor, compositor, cantor, avô, marido, que mais, hein? Filho também, né? Então, e por aí vai. Avô, né? Então, já foi. Bom dia, meu pastor, tudo bem? Tudo em paz? Em paz, graças a Deus, que prazer vê-lo. E com essa camisa, melhor ainda. Pois é, hoje é dia, né? Hoje estamos aí na expectativa. Aliás, a gente está aí não só pela seleção brasileira, né? Mas pelo Brasil. Então, e Brasília está animado aqui, viu? Está animado aqui o pessoal. Tem um acampamento aqui, pastor. O pessoal está dizendo que é o maior acampamento da América Latina já, se não do mundo, viu? Gigantes, tem lá acampados, eu acho que mais de 50 mil pessoas, pra você ter ideia. Então, gigante, e cada dia mais chegando gente. São aqueles ônibus casas, né? Aqueles motorhomes, né? Um monte, muitas barracas, e o povo tá mesmo, e disse que não sai mesmo lá da frente enquanto não for resolvido. E estamos aí agora. Alguém precisa dar uma resposta a esse povo, né? Porque se todo o poder emana do povo, então, eles estão precisando de uma resposta, ou sim ou não, mas que tenha uma resposta, não é? Verdade. E então aí. Então é isso. E aí, tá tudo bem em Salvador? Chovendo? Aqui o tempo tá fechado. Chovendo demais a semana toda, teve tromba d'água, teve tudo que tem direito. Agora amanheceu chovendo muito, mas agora tem um solzinho aqui, mas o céu está todo nublado. Sim, muito bem. Aqui também amanheceu, estava sol, estava um céuzão bonito até quando amanheceu o dia, mas por volta das 8 horas começou a mudar tudo, e as nuvens tomaram conta. Acredito que até antes do meio-dia deve dar uma chuvinha por aqui. Mas graças a Deus, assim bem que tem dado as chuvas, semana passada mesmo, na sexta-feira à noite, aliás, foi sexta, acho que foi sexta. Enfim, mas deu uma chuva com muitos raios, sabe, seguidos assim, né? Eu estava conversando com o Dongley e até falei para ele, parecia assim que tinha um artista chegando para receber um troféu, aqueles lá de Hollywood, lá, né? O Oscar. Então, aí muitos flashes, estava daquele jeito. E vento, né? Muito vento e tal. Então, assim, e tem vários estados, né, pastor? Acho que são 5 estados aí que estão sendo com chuvas excessivas, né? E tá assim, tá pauleira, como dizem, né? Barreiras caindo, estradas rompendo, e barreiras e pontes, e cidades sendo alagadas. Ontem uma ouvinte nossa lá de Macaé, né? Mandou lá Macaé alagada também, no Rio de Janeiro, né? E muros sendo levados por enxurradas, um negócio esquisito mesmo. Então, oremos pela nossa nação, né, pastor? Vamos pedir a Deus chuvas de bênçãos, né? Deus ama o Brasil, eu não tenho a menor... E é por isso que o inimigo quer destruir o Brasil. Sim, sempre, né? Sempre. Mas Ô, muito Elber, bem. Se você puder aumentar um pouquinho o seu som, ouviu? Pastor, eu acho que é porque eu acho que está captando pelo... Talvez, acho que não sei o que é o probleminha aqui, acho que é isso aqui. Deixa eu afastar, chegar mais perto, para ver se dá certo aqui. Oi, pastor, melhorou agora aí? Agora muito, que bom. Muito bem. Agora está excelente. Muito bem. Bom, são 10 horas e 13 minutinhos, como a gente falou, toda sexta-feira nós temos aqui um bate-papo com o nosso querido pastor e doutor Pedro Moura, né, que está aqui com a gente, né, toda sexta-feira, conversando com a gente, trazendo-nos sempre um aulão
para abençoar aí o povo de Deus. E hoje são questões diversas, né, pastor? Que legal. Então, hoje teremos questões diversas, ou seja, várias perguntas sendo respondidas, ele não vai seguir num tema só, são várias perguntas, consequentemente, na semana que vem, haverá muitos comentários e mais perguntas em cima daquilo que ele vai estar explanando hoje, mas bacana demais. Então, É uma incidência grande, ouviu, de perguntas diversas. Aí eu vou diversas, né? selecionando e, pelo menos uma vez por mês, a gente inclui questões diversas, ouviu? Tá bom, perfeito, perfeito. Mas antes, claro, nós temos aqui as nossas perguntas anteriores, né? Ou seja, do programa anterior, nós temos aqui já duas perguntas, né, do programa anterior. Então, pode mandar, pastor? Pode Pode, sim, pode adiantar aqui? Então, vamos lá. pode sim. A primeira delas é a seguinte. Pastor, só um pouquinho, pastor, deixa eu só baixar aqui um pouquinho mais aqui meu BGzinho, tá? Um pouquinho alto. Pronto, acho que agora ficou melhor. A primeira delas é a seguinte, pastor, o senhor falou que a Bíblia é um livro com muitas figuras de linguagem, mas só citou duas, tipo e antítipo. O senhor poderia Isso. citar mais algumas e explicar? Quer que eu mande já outra ou o senhor responde depois de mim? Pode mandar todas, porque eu Ah, estou abrindo aqui ok. A outra pergunta é a seguinte, pastor, o senhor disse que há fábulas na Bíblia. Como pode ser isso? Fábulas? São essas duas, pastor, essas duas perguntas aí do Aham. programa anterior. Deixa eu tirar aqui uma coisa. Eu já posso mandar? Pode responder. Sim. Então, veja bem. A, a primeira questão é figuras de linguagem. Algo muito, muito, muito importante, que a gente, inclusive, tem um capítulo especial no estudo da hermenêutica. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Não é? Hermenêutica não é só quem estuda teologia, quem estuda direito. Né? Hermenêutica é interpretar. Então, hermeneu é interpretar. Então, há um capítulo especial chamado, que alguns chamam de linguagem especial da Bíblia, ou figuras de linguagem, etc. Então, a semana passada, nós citamos duas figuras de linguagem que são muito importantes, o tipo e o antítipo. Mas a pessoa queria que eu citasse mais alguma e explicasse, não é? Então, como a Bíblia é um livro, e nós tratamos disso a semana passada, de uma literatura elevadíssima, sem nenhuma dúvida, o livro com mais elevada literatura do mundo é a Bíblia, então não podia se furtar a figuras de linguagem, né? A figura de linguagem enriquece qualquer texto bíblico, qualquer outro texto em que se use bem. Então, eu até sugiro, deixa eu pegar aqui na minha estante rapidinho. Eu sugiro a leitura desse livrinho aqui, olha. Princípios de interpretação bíblica. Ele foi lançado pela Juerp, você pode ver aqui, a antiga Juerp foi quem lançou esse livrinho, eu botei aqui, aí, olha, o logo da Juerp aí amarelinho, tá vendo aí? Uhum. Sim. Hoje a edição Convicções. Eu sugiro a leitura desse livrinho
muito importante de um autor muito conhecido. Ele é autor de uma teologia sistemática chamado Louis Berkhoff, mas ele está em português aqui. Ele foi traduzido lá por um professor do Seminário do Norte há muitos anos. Então, para se entender melhor esse capítulo da hermenêutica chamado a linguagem especial da Bíblia. Então, por exemplo, a Bíblia tem vários tipos de linguagem. Eu vou citar alguns rapidamente. Um deles é chamado de idiotismo. Toda língua tem idiotismo. É idiotismo mesmo, né? Agora, são figuras de linguagem que têm características específicas de uma só língua. Então, todo idiotismo tem que ser traduzido, e às vezes a tradução não dá certo. Além de traduzido, tem que ser explicado. É por isso que ele é chamado de idiotismo ou idiomatismo, né? Então, por exemplo, em português, nós temos a palavra saudade. Saudade é um idiotismo, porque só português, só a língua portuguesa entende a palavra saudade. Se você disser a um americano que você está com saudade, para ele a melhor coisa é dizer que você está doente. Doente por causa da sua casa, porque ele não entende, a palavra saudade precisa ser explicada. Aqui na Bahia, o baiano, em vez de dizer vamos embora, ele diz bora. Até a torcida do Bahia, ela tem um mote especial dela, que ela diz bora Bahia. Não é Bahia, é Bahia. Bora Bahia. Então, isso é idiotismo. Eu me lembro de um professor de lá do Texas, o Dr. Landon Jones. Ele dizia assim: quando eu cheguei para o Brasil, eu tinha muita dificuldade de entender embora, bora, vamos embora e em boa hora. Ele não entendia. Isso tudo é idiotismo. A pessoa precisa explicar, né? Agora, na Bíblia tem idiotismo? Tem vários. Por exemplo, quando Moisés disse a Deus, lá no capítulo, depois da sarça, no capítulo 3 e 4, é o capítulo 4, ele disse a Deus que não queria ir para o Egito porque ele era pesado de boca. Já imaginou o que é literalmente pesado de boca? Quer dizer, que a boca dele pesava e ele ficava pesado por causa da boca. Mas não é isso que ele está querendo dizer. Ele estava querendo dizer a Deus que ele era gago, né? Que ele era tartamudo, né? O gago é mais comum, a palavra gago, mas a palavra técnica é tartamudo. Ele era gago. Ele quis dizer a Deus, uma forma de traduzir esse idiotismo é dizer: eu não sou eloquente, eu não sei falar. Então, a Bíblia tem idiotismos. A Bíblia tem muito símile. Uma figura de linguagem que compara duas coisas usando o advérbio como, né? Aquele Salmo 42 tão lindo. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim. É como e assim, né? Como assim. Como, reticências assim. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma. Tem um salmo também, o Salmo 102. Aliás, a música que eu indiquei para hoje fala sobre esse salmo, que é o Salmo 102. Ele disse que ele era como a coruja dos destroços lá, e como um passarinho solitário no telhado. Assim, então, isso é símile, comparação de duas coisas assim tão distintas, né? A Bíblia também tem muita analogia.
E a analogia é parecido com uma metáfora, porque a analogia compara, não é? Mas usa uma palavra em vez de outra. Quando o Salmo 80, eu tenho falado muito nesse Salmo 80, porque esse Salmo 80 é o modelo de quem quer trabalhar em cima de um avivamento. Então, ele diz a Deus, eu acho que é no versículo 5, assim: trouxeste do Egito uma videira. Que videira? Lançaste fora as nações e plantaste essa videira. Claro que ele está falando sobre Israel. A nação de Israel é chamada aqui de videira, que foi plantada na sua própria terra, isto é, a terra que Deus deu por promessa aos pais. Então, isso é a analogia. Agora, existe uma figura muito interessante chamada elipse. Ela suprime. É uma sentença em que você sente que está faltando alguma coisa, mas você entende. Por exemplo, quando você diz a casa de ferreiro, espeto de pau. Essa sentença deveria ser: na casa do ferreiro, o espeto é de pau. Então, a elipse suprime, mas você entende perfeitamente casa de ferreiro, espeto de pau. Né? Quer ver outra coisa que Moisés fala, quando Moisés diz a Deus: se não perdoas este povo, então risca-me do teu livro. Se ou perdoa, ele diz assim: ou perdoa este povo, ou risca-me do teu livro que escrevesse. Então, observe ou, se não, deveria ser ou, se o Senhor não perdoa, risca-me. Mas quando ele diz: perdoa este povo, se não risca-me, nós entendemos perfeitamente, né? Uma outra que eu tenho falado aqui frequentemente é o eufemismo. O eufemismo é caracterizado pelo abrandamento do original, né? Uma palavra que pode ser ofensiva, dura, uma palavra que pode desestabilizar. Quando Jesus diz, por exemplo, em João capítulo 11, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Isso é eufemismo. Dormir em vez de morrer. Lázaro, nosso amigo, morreu. O morrer choca mais, não é? A morte a gente vê todo dia, mas ela sempre choca a gente. Então, fulano morreu, dá mais susto do que dizer descansou no Senhor. Também quando diz que José não conheceu a Maria até que ela deu à luz ao seu primeiro filho, o seu primogênito. Então, conhecer é ter relação sexual. Adão conheceu Eva, não é? Manoá conheceu sua esposa, e aí nasceu Sansão. Então, isso é eufemismo, para abrandar, né? Uma outra figura assim interessante é a hipérbole. A hipérbole é chamada de exagero retórico. Quando você, por exemplo, eu não estou me lembrando da referência aqui agora, mas parece que é no livro de Samuel, onde se diz uma ira que se elevava até o céu, quer dizer, uma ira incontrolável. Ou então, a misericórdia de Deus ultrapassa as mais altas nuvens. Isso é uma hipérbole. Ou quando diz que Acais, aquele rei, né, queimava incenso debaixo de toda árvore frondosa. Isso quer dizer, toda árvore frondosa que havia em Israel tinha incenso queimando do rei Acais. Então, mas é uma hipérbole, o exagero retórico. Então, a hipérbole não é a mesma coisa que a mentira, porque a mentira tem
tem a finalidade de enganar. O propósito da mentira é enganar. Mas a hipérbole não. A hipérbole é reforçar, chamar a atenção. João diz que se fosse escrever o que Jesus fez, nem todos os livros do mundo caberiam. Então, isso é hipérbole. A metonímia é outra figura muito frequente na Bíblia, não é? A metonímia é quando o causa e efeito, o autor pela obra, a obra pelo autor. Quando eu digo que eu já li Castro Alves, eu estou dizendo que eu já li as poesias dele. Ou quando Jesus diz, no livro de Lucas, capítulo 16, quando ele diz, aquele homem fariseu que está lá no Hades, em tormento, eu estou atormentado nestas chamas, ele pede a Jesus para mandar Lázaro ressuscitado na casa dos irmãos dele, para que os irmãos dele, 5 irmãos, não vão para aquele lugar de tormento. Então, o que Jesus responde é uma metonímia. Jesus diz, eles têm Moisés e os profetas. Quer dizer, eles têm o Antigo Testamento, né? Tem mais a sinédoque, né? O todo pela parte. A minha carne repousará em segurança. A minha carne está significando meu corpo todo. Meu corpo todo vai para a sepultura, mas estará seguro. Mas ele aqui vem e diz, a minha carne repousará, né? E personificação, por exemplo, quando eu atribuo a coisas inanimadas ou a animais aquilo que é característico dos humanos, não é? Por exemplo, quando Deus diz a Caim, no capítulo 4 de Gênesis, ele diz, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, característica, quem clama é o humano. Então, o que ele está dizendo é que o sangue é uma personificação do humano, não é? Ou quando Paulo diz, a graça se manifestou, foi manifestada, a graça é abstrato. A glória aparecerá, é abstrato. Então, a graça é Jesus. E a glória também é Jesus. Então, há muitas outras, mas não dá, o tempo aqui não dá para isso. Então, como ele disse, mas eu preciso dizer o seguinte, se o intérprete, se o pregador não identificar bem a figura de linguagem no texto da preocupação dele, do estudo dele, da explanação dele, se ele não identificar a figura de linguagem, ele vai prejudicar a interpretação dele. Ele vai atropelar uma figura de linguagem e vai ensinar o que o texto não está dizendo. Agora ele ficou assim, parece que preocupado, porque ele disse que eu falei em fábulas. Na verdade, eu não falei em fábulas, porque eu só identifico uma fábula na Bíblia. Então, existe fábula na Bíblia? Existe. Por quê? Porque fábula é uma figura de linguagem. Não é nada mentiroso que entrou na Bíblia. Não é um mito que entrou na Bíblia. É uma figura de linguagem, não é? E a fábula é uma história pequena que o propósito da fábula não é mentir, é ilustrar, é dar ênfase, é dar expressão a um fato. Então, eu conheço só uma fábula na Bíblia. É a fábula do rei Jeoás, que é um poderoso rei de Israel, que está respondendo a Amazias, um rei mal sucedido de Judá. Então, o rei de Israel queria prevenir o rei de Judá, que era insensato, mas ele não quis entender o aviso do rei e acabou sendo prisioneiro do rei de Israel. Então, antes de fazê-lo
aprisioneiro, o rei de Israel, Jeoás, contou uma fábula para ele. Ele disse, é lá no livro de Samuel, eu vou olhar depois. O cardo, isto é, um espinho, que estava no Líbano, mandou dizer ao cedro, olha, o cardo é um espinho que está no chão, e o cedro uma árvore poderosa, frondosa, que vive há centenas de anos, né? Dezenas de anos. Então, o cardo no Líbano mandou dizer ao cedro, que também estava no Líbano, o seguinte: dá a tua filha a meu filho em casamento. Mas uma fera, que também estava no Líbano, passou e pisou o cardo. O que ele está querendo dizer com isso, nessa fábula? Eu nunca ouvi um sermão sobre essa fábula, é tão interessante, né? Ele está dizendo assim, quem é você? Né? Quem sou eu? Quem é você? Né? Eu sou o rei de Israel, eu sou Jeoás. E você é um fracassado rei de Judá. Eu sou como o cedro e você é como o cardo. Né? Qual é a relação que existe entre um espinho, um espinheiro, e um cedro? Então, a questão aqui, na linguagem bem comum, bem da rua, é: se olhe, cara. Se olhe, sujeitinho. Ou quem é você para propor uma ligação assim de intimidade e de parentesco comigo? Eu vou dar a minha filha a um espinho, a um cardo? Então, da altura que eu estou aqui, eu vou me rebaixar até você? Você está lá embaixo. E você está tão lá embaixo que... deixa eu ajeitar esse esbocinho aqui, para eu não me perder. Então, e você está tão embaixo, tão lá embaixo, que qualquer bicho pisa você e acaba com você. Então, essa fábula chama a atenção para o cuidado que se deve ter com o orgulho, com a vaidade, com a presunção. E a conclusão dessa fábula, né, que o rei Jeoás chega, é que o meu exército vai destruir você com a mesma facilidade que uma fera tem de pisar um espinho e acabar com ele no meio do mato. Então, isso é uma fábula, é uma figura, e tem as ilustrações, muito mais coisa daqui do que dessa pobreza que eu acabei de falar a vocês, muito mais coisa tem aqui na fábula. Então, eu acho que é por aí, não é? Tem mais uma outra questão do dia, não? As duas estão respondidas, né? As duas, pastor, sim. Uhum. As duas já foram respondidas. Muito bem, então vamos lá, vamos agora para as questões do dia, né, pastor? Hoje, como a gente falou lá no início, hoje nós não vamos tratar de um assunto específico, né? Sim. Mas sim de questões diversas. Então, aqui são várias, né? Acho que aqui pelo menos os assuntos são 6, né? E não sei se o senhor conseguiu resumir perguntas aqui. Você poderia listar os assuntos? Elber, seu microfone baixou um pouco. Baixou, né? É. Peraí, só um pouquinho, pastor. Melhorou aí? Melhorou. É porque eu acho que o senhor não está sendo, o meu áudio não está sendo captado, não está sendo captado pela minha mesa, que eu acho que o senhor está sendo captado pelo notebook, entendeu? Aí eu acho que Sim. está prejudicando um pouco aí o seu áudio. Mas você está me ouvindo? Bem, não. A minha tá tranquilo, tá de boa aqui. Sim. Né?
Se você puder listar os temas antes das perguntas, ouviu? E 38 minutos em Brasília, 10h38 na nossa capital. A gente. Tá me ouvindo aí, né, pastor? Estou ouvindo. Ah, ótimo. Então vamos lá, vamos listar aqui as perguntas, né? Vamos listar Antes das melhor, perguntas, os se puder, assuntos, né? Perdão, os pastor, temas, os sim, sim. assuntos, isso. Eu Os agradeço. assuntos das questões diversas de hoje. Então é o seguinte: o primeiro é o seguinte: qual a lição original em 1 Coríntios 11:24? A segunda, há fábulas na Bíblia? Como entender isso? Terceira, como entender Lucas 9:60, que diz: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos? A quarta, em Efésios 1, versículos 4 e 5, Paulo fala sobre eleição e predestinação. Qual o ensino paulino nesses textos? A quinta, como reconhecer um anjo? E o sexto assunto, né? Quem é o anjo da igreja? Esse. O Elber, eu não sei se é a primeira ou a segunda questão sobre fábula já foi respondido, né? A fábula, sim, é que veio de novo ela como questão aqui, Sim, né, como assunto, né, no caso, né? sim, sim, E, sim. então ela veio de novo aqui, pastor. Mas eu acho que de fato você já respondeu, né? É. Eu achei que você queria fazer mais algum comentário a respeito disso. Ah, Entendeu? Eu achei que eu você queria entendi. fazer mais algum comentário a respeito disso. Sim, eu ouvi Mas já foi. bem, mas não precisa, já foi. Ok, A não ser que perfeito. alguém não tenha entendido, a gente volta na próxima semana. Ok, perfeito. Então, vamos lá para as perguntas, pastor. Quer fazer ainda algum, claro, comercial antes? Quero sim. Então, veja bem, a minha maior preocupação nesse tempo é com o nosso país. Continuar a orar pelo Brasil. Então, se o irmão ou a irmã que estão me ouvindo ainda não estão envolvidos nesse esforço da igreja, porque a igreja do Senhor é quem está sustentando o Brasil. É através da igreja que Deus está sustentando o Brasil. Então, se o irmão e a irmã, não importa, não estou falando em partido, não estou falando se você aprecia um candidato ou aprecia outro candidato, se você é de esquerda, se você é de direita, não estou falando isso. Eu estou dizendo se você é um irmão em Cristo. Então, e ainda não está envolvido, assim, com angústia no coração, pelo Brasil, se envolva, entre isso. Porque só Deus pode. E eu até, pela situação que o Brasil está, eu estou tendendo a entender aquilo que a Dulce tem repetido muito. Pedro, só uma ação de Deus, espetacular de Deus, para resolver o Brasil. E eu cheguei à conclusão que ela tem toda a razão. Então, aí, essa semana eu conversando, foi ontem à noite, a gente estava na cama e a gente conversando, e eu falando, Dulce, aquela história lá do segundo livro de Samuel, onde aqueles dois sábios, os dois maiores sábios de Israel, Aitofel e Usai, eles deram conselhos. Os dois deram conselhos a Absalão. Absalão queria matar o pai, queria destruir o governo do pai. E então os dois deram conselho. Só que Usai deu um conselho da parte de Davi.
E Absalão não sabia disso. E Aitofel, o nome dele é Artofel. O conselho perfeito que destruiria Davi foi o conselho de Aitofel. Ele era o maior sábio, ele era muito mais sábio do que Husai. E então, depois que Absalão ouviu o conselho de Husai, ele desprezou o bom conselho de Aitofel. E por que ele desprezou esse conselho? Porque Deus interferiu. Foi Deus quem salvou Davi. E então, Absalão escolheu o conselho de Husai para sua própria destruição. Então, eu estava conversando ontem à noite com o Dulce sobre isso. Deus tornou um conselho bom em loucura. E um conselho louco em verdade. E, por causa disso, o propósito de Deus foi cumprido. Então, Deus tem um propósito para o Brasil, eu não tenho dúvida. Qualquer que seja ele. E Deus pode transformar qualquer conselho, qualquer homem poderoso, em loucura. E pode dar ao Brasil a resposta que ele tem no seu coração para o Brasil. Então, por favor, meu irmão, em nome do Senhor, o irmão não dê sono aos seus olhos antes de orar pelo Brasil, com amor no coração, por essa terra que Deus também ama. A outra coisa que eu queria dizer é que esta semana eu completei 44 anos de ministério. Foi no dia 30, Deus me permitiu. Deus é bom demais, não é? Porque Deus pode usar uma pessoa como eu para estar no ministério por 44 anos. Então, eu sou muito grato, porque, apesar de eu não ser fiel, ele me teve por fiel e me manteve no ministério. Paulo diz isso, não é? Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E a graça do Senhor em mim não foi vã, né? Apesar de mim. E então eu sou muito agradecido. Eu ainda não respondi no meu Facebook as centenas e centenas de manifestações que vieram nesse dia 30 de novembro para mim, mas eu ainda vou responder eu vou responder numa resposta geral a todos. Então, muito obrigado a todos os irmãos. Este final de semana, o Elber, eu vou estar numa cidade, não sei se você conhece, chamada Apodi. Apodi, só de nome. Não conheço a cidade, não, mas de nome sim. Temos ouvintes lá, inclusive, viu? Sim, temos. E, inclusive, temos pessoas que repassam, que faz contato com outras pessoas, tanto da Rede 316 quanto do programa Desvendando. Temos em Apodi, sim. E então, a primeira igreja de Apodi completa 60 anos. E nós vamos estar nesse final de semana ali. Pastor Wellington Souza, é o Wellington mesmo, Souza, nosso amigo querido. Vamos estar em conferências. E da segunda-feira até a quarta-feira, vamos estar em Mossoró. Essa cidade aí é bem mais famosa, não é? A cidade do melão, a cidade do sal, é uma cidade riquíssima lá no Rio Grande do Norte. E vamos estar na igreja do pastor Cristóvão Reinaldo, é um amigão que temos lá, falando a ordem dos pastores. E então vai ser lá desvendando versículos difíceis da Bíblia para a ordem dos pastores. Mandamos vários temas para eles e eles vão escolher os temas, não sei, parece que são 4 preleções, e vamos falar em Mossoró. Agora, e por causa disso, dessa ausência nossa, é que vamos suspender o Desvendando do domingo à tarde, aqui em nosso templo, aqui no Garcia. Então é isso aí.
a que eu precisava dizer aos irmãos, e agora eu fico à disposição para responder às questões de hoje. Muito bem. Então vamos lá, pastor, para as questões de hoje. Mais uma vez repetindo, para você que está chegando na rádio agora, toda sexta-feira nós temos aqui o Desvendando Textos Difíceis da Bíblia com o pastor Pedro Moura. E então, assim, se você tem alguma dúvida, se você aprendeu coisa na vida inteira, de repente alguém agora chegou e te apresentou de uma forma diferente, né? Tem alguma dúvida, de repente, também na Bíblia, apareceu e tal, aí você vai encaminhar para Ministério Pastor Pedro Moura, o e-mail, né? Repetindo, Ministério Pastor Pedro Moura@gmail.com, ok? Você vai enviar as suas perguntas para lá, inclusive alguma dúvida que ficar no programa de hoje também. Se você quiser encaminhar, você vai encaminhar e no próximo programa ele vai estar aqui respondendo, ok? Então, pelo WhatsApp não tem como, a gente não costuma intervir, né? Então, o pastor Pedro ele vai estar explanando. É uma aula, meu irmão. Você está numa sala de aula a partir de agora. Então, por favor, não interrompa o professor. Amém. Né? Então, vamos lá para as questões do dia. Pastor, eu posso fazer todas as perguntas e aí depois o senhor vai só pontuando-as? Pode sim. Ok. Por favor. Então, vamos lá. Vamos às primeiras. Ou melhor, a primeira. Pastor, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, na Bíblia que o Senhor usa, o versículo está assim: isto é o meu corpo, que é por vós. Já na Bíblia da Almeida século 21 e na Almeida atualizada, o versículo está assim: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Não parece ao Senhor que na Almeida revisada, a Bíblia que o Senhor usa e recomenda, está faltando alguma coisa? A segunda, pastor. Jesus disse a um homem: deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Isso está lá em Lucas 9,60. O que significa isso? Pastor Pedro, em Efésios 1, 4, 5, o apóstolo Paulo fala em eleição à predestinação. Perdão, em eleição e predestinação. O que o apóstolo ensina por essas duas doutrinas? Penso que a resposta, pastor, deveria ser sobre o que o apóstolo entende sobre essas duas doutrinas nesses versículos. Pastor, em Apocalipse capítulo 2, ou capítulos 2 e 3, aparece por 7 vezes a expressão o anjo da igreja. Eu lhe pergunto, pastor, o senhor acredita em anjos? Como são os anjos? Como eram identificados os anjos que apareciam no Antigo Testamento? Como se pode identificar um anjo? Quem é o anjo da igreja? Acho que essas são aí as 4 perguntas, pastor, para o nosso Desvendando de hoje. Fique à vontade. Então vamos lá, não é? A primeira delas é uma questão de crítica textual. Isso é uma ferramenta muito importante para a hermenêutica, para a exegese, a crítica textual, né? E uma das regras basilares da crítica textual, assim, porque um texto diz: isto é o meu corpo que é por vós. E o outro texto, a maioria dos textos diz: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tem até um outro, que é um desastre, que diz: isto é o meu corpo que é partido por vós. Então, segundo o ouvinte, o texto que está errado é o que está, segundo ele disse, na Bíblia que eu uso.
porque é um texto que diz: isto é o meu corpo que é por vós. Ele entende que esse texto está faltando alguma coisa. Então, vamos entrar numa questão de crítica textual, uma análise crítica, né? E uma das regras basilares da crítica textual é que o texto menor sempre deve prevalecer sobre o texto maior. Não é interessante isso? Estranho, né? Então, por exemplo, se você tiver uma Bíblia aí, de papel, você abre em Romanos capítulo 8, mas vá rapidinho lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Porque nessa Bíblia que ele está dizendo que eu uso, eu tive a impressão que ele falou, mas não estou lembrando agora, a Bíblia que o senhor usa e recomenda. Acho que ele tinha falado isso, não sei se foi na pergunta isso. Então, sim, então ele diz, por exemplo, né, Romanos 8, versículo 1, na Bíblia da Imprensa Bíblica Brasileira, que é a versão Almeida revisada, aquela que é chamada de melhores textos, naquela Bíblia, Romanos 8, versículo 1, lê assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, se você olhar a Almeida Revista e Corrigida, aquela antiga Almeida, por exemplo, e outras versões, esse versículo não está igual. Só a primeira parte, a segunda parte não está igual ao texto da Almeida Revisada. Porque diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bem diferente, não é? Um texto é menor e o outro texto é bem maior, é quase o dobro. Então, aquela regra basilar que eu falei da crítica textual deveria ser aplicada aqui. Que o texto menor deve prevalecer sobre o maior. Então, são duas leituras diferentes, né? Há uma menor e há uma maior. Então, por que a crítica textual diz que a menor deve ser preferida? Porque o que acontecia nos bastidores dos escribas, centenas de escribas ao longo de séculos, trabalhando na leitura, na revisão dos textos bíblicos. Então, acontecia que, às vezes, um escriba olhava para um versículo e não concordava com aquele versículo da maneira como ele estava, e ele deixava o versículo como estava, mas ele fazia uma observação na margem, na direção daquele versículo. Muito tempo depois vinha um outro escriba e tomava aquela observação, às vezes uma palavra, e introduzia no texto. Então, e agora já criava um problema quando vinha um outro escriba, algum tempo depois, ou dezenas de anos depois, e ele comparava aquelas duas leituras e ele ficava sem saber qual era a lição original. Isso aí tem a ver com a data do documento, né? A data do documento é muito importante, porque um documento mais antigo deve prevalecer, não é?
Então, uma outra coisa que acontecia é que, às vezes, uma letra, um escriba trocava uma letra. Então, por exemplo, em português, a palavra açúcar é escrito com C cedilha e com acento no U. Açúcar. Mas se você escrever açúcar com 2 S's, qualquer pessoa vai ler açúcar. Mas não se escreve açúcar com 2 S's em português, se escreve com C cedilha. Então, às vezes, uma letra criava um problema muito grande, né? Então às vezes, não é? Uma transliteração cria um problema sério. Eu vou citar uma que não cria problema, mas a transliteração não é assim. Então, por exemplo, hoje eu vi uma música muito bonita, por sinal, uma voz muito boa, não sei quem foi o cantor, Jeová Jireh. Isso é uma transliteração. Mas a transliteração desse nome de Deus devia ser Adonai Iré. Então, uma pessoa que sabe hebraico, um falante da língua hebraica, quando ele ouve Jeová Jireh, ele estranha, porque para ele não existe isso. Para ele é Adonai Iré. Esse que é a leitura, né? Tanto do nome de Deus quanto do verbo. Né? Isso é uma questão que criava problema para os escribas, não é? A troca de uma letra, não é? Então, Jeová Rafá, a palavra Rafá é uma palavra, a palavra devia ser Jeová Rafá, porque a palavra escreve com quase as mesmas consoantes, mas Rafá é aquele que cura. E Rafá é aquele que dissimula. Então, quando eu digo que Deus é Rafá, eu digo que Deus é dissimulador. Mas quando eu digo que Deus é Rafá, eu digo que Deus é o Deus que cura, como ele prometeu a Israel em Êxodo capítulo 18. Eu sou Adonai Roferra, o Deus que te cura, né? O Deus que cura o seu povo, que cura o crente, que cura a igreja, como ele quer curar e quando ele quer curar. Então, o que aconteceu aqui é que alguém... como é que aconteceu que um versículo ficou tão diferente do outro? E essa segunda parte do versículo tem que ser chamada de glosa, né? Glosa é uma anotação que depois entra no texto. Então, essa glosa, ela não foi inventada. Ela só foi transferida, porque ela já aparece no versículo 4. Então, o escriba pegou o versículo 4 e colocou em cima no versículo 1. Por isso que ficou portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que é o texto original, a lição original, a leitura original. Mas ele fez a glosa, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ele pegou essa glosa dele, está no versículo 4, então ficou no versículo 1 e no versículo 4. Mesmo texto. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. De modo que isso é uma inserção que não prejudicou em nada, mas que alterou o versículo. Então, no caso
do texto do meu ouvinte, da minha ouvinte, a 1 Coríntios 11 a 24, qual é o texto que deve prevalecer? É o texto menor. Então, isto é o meu corpo que é por vós. Esse é o texto menor. Foi isso que Jesus falou. Então, algum escriba, colocou uma anotação na margem, dizendo que é dado, que é partido. E veio depois um outro escriba e colocou para dentro do texto essa inserção, que é dado por vós, ou que é partido por vós. Então, por exemplo, a King James, em inglês, inseriu no seu texto a expressão que é partido por vós. Tem a expressão que é dado por vós e tem a expressão que é partido por vós. Então, a King James, em inglês, escolheu a inserção que é partido por vós. Então, tanto o que é dado quanto o que é partido não são leituras originais. Mas, quando a King James, em inglês, diz que o corpo do Senhor foi partido, esse ensino é oposto ao ensino do Novo Testamento. E é oposto ao ensino do Antigo Testamento. Novo e Antigo. Lembre-se que nas instruções que Deus deu a Moisés sobre o animalzinho da Páscoa que seria comido, a carne desse animal seria comido na Páscoa, Deus fez uma observação expressa. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E este animal tipificava, era um tipo de Jesus, e Jesus era o antítipo desse animal. Então, este animalzinho não poderia ter nada quebrado. E o antítipo, o Senhor Jesus, também não poderia. Então, essa é a pior de todas as inserções, porque que é dado por vós não causa problema, mas que é partido por vós causa problema, porque ele é contrário ao ensino do Antigo Testamento, que o cordeirinho, não podia ter nada quebrado. E o antítipo, o Senhor Jesus, também não podia ter nada quebrado. Então, o corpo do Senhor Jesus não foi partido. Deus não quis que o corpo do seu filho fosse quebrado, fosse partido. E lembre-se que quando os soldados vieram para quebrar as pernas daqueles 3 crucificados, eles viram que Jesus já estava morto. Por isso que eles não quebraram as pernas do Senhor Jesus, mas quebraram as pernas dos outros 2 ladrões. E então cumpriu-se a profecia, nenhum dos seus ossos será quebrado, e João chama a atenção disso. Portanto, que essa leitura da King James Version, a versão é muito ruim, porque ela vai de encontro ao ensino do Antigo e do Novo Testamento. Jesus não teve nada quebrado na cruz. Então, finalizando essa explicação aqui, o texto menor é que deve prevalecer, porque havia alterações, inserções, intercorrências, interferências criadas pelos escribas que às vezes entravam no texto e não deveriam entrar. E essa foi uma delas. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Mas o que Jesus falou é, isto é o meu corpo que é. O meu corpo é. Na cruz, o meu corpo é pela salvação.
de todo aquele que crê. Eu acho que é por aí, mais ou menos. Se ficar alguma dúvida, eu peço ao meu ouvinte que... Agora, cuidado, que pode dizer assim, não, mas a Bíblia tem essas coisas, mas Deus tem homens e mulheres que interpretam. Eu vos darei pastores e eles vão pastorear, vão alimentar com sabedoria, com ciência. A crítica textual é uma ciência, a hermenêutica é uma ciência, a exegese é uma ciência. E então Deus tem homens e mulheres que ao longo dos séculos cuidaram do seu texto para cumprir aquilo que Deus disse, eu velo por minha palavra, para cumprir. Então não tenho nenhum medo dessas coisas e quando tiver dúvida procure seu pastor. E se quiser, manda uma pergunta para nós aqui que nós tentaremos também ajudar a você entender melhor a palavra de Deus. Então, o texto menor prevalece sobre o texto maior. Podemos continuar? Não estou conseguindo lhe ouvir. Pode sim, pastor. Pode continuar. Uhum. Então, há um texto interessante em Lucas capítulo 9, versículo 60, se você tiver sua Bíblia aí, dá uma olhadinha nela, em que o Senhor Jesus diz a um homem, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, assim que está na Almeida Revisada. E a pessoa não entendeu, quer saber o que significa isso. É natural, não é? Porque é uma expressão, assim, idiomática, é um idioma, é um costume, não é? Tem que haver explicação para isso. Então, trata-se do caso de um homem que aparentemente seguia a Jesus, né? Eu me lembro de um teólogo que dizia que Jesus tinha discípulos casuais, né? Casuais. Aquele que não queria nada, mas o Senhor Jesus resolveu convidar um desses discípulos. Eu não sei se ele era casual, se não era, mas o fato é que Jesus convidou, sabendo que havia essas coisas, mas Jesus está ensinando, tudo quanto foi escrito é ensino para nós, não é? É exemplo para nós. Então, era um homem que seguia a Jesus, mas que não demonstrava querer compromisso com Jesus. E então, como os apóstolos, por exemplo, os apóstolos deixaram tudo para seguir a Jesus. Deixaram os barcos, as redes, etc. E Pedro uma vez disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus falou sobre a recompensa de quem deixa tudo para segui-lo, né? Então, alguém pode arguir, porque a arguição poderia ser, a desculpa desse homem é legítima ou é ilegítima? Né? É uma questão não só de cultura, mas todo filho quer ter a honra de sepultar seu pai, de sepultar sua mãe, de fechar os olhos de seus pais, né? Quando eles acabam de morrer. Agora, mas o que acontece aqui é que o pai desse homem não está morto. O pai desse homem ainda está vivo, né? Então, o que será que ele está querendo dizer a Jesus? Quando ele disse, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Então, provavelmente, ele está dizendo que ele queria seguir a Jesus, sim, mas ele precisava primeiro acompanhar a vida, a idade provecta, né, de seu pai,
e quando seu pai viesse a falecer, então ele estaria disponível para seguir a Jesus. Pode ser que tenha sido isso, não é? Mas para uma pessoa que não tem fé, para uma pessoa que não crê que quem convoca dá o suporte. Os vocacionados de Deus são apoiados, suportados e sustentados por Ele, não é? Pode parecer alguém que Jesus está querendo que ele abandone as obrigações familiares, né? Mas a chamada de Deus não nos desobriga da nossa família, da esposa, dos filhos. Não nos tira desse compromisso, porque o compromisso com a família é um compromisso com Deus, que firmamos quando somos solteiros, de vivermos com uma mulher e de, com aquela mulher, termos uma descendência de Deus e cuidarmos desses filhos para que eles também sirvam ao Senhor. Eu acho que o Salmo 37 explica tudo isso muito bem, que aquele homem não sabia disso, ou se sabia, não quis saber, porque o Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele e ele fará. Então aqui é uma questão, ou confia ou não confia. O chamado de Jesus é para quem quer confiar, ele vai fazer prosperar o caminho, ele vai fazer prosperar a vida, ele vai fazer prosperar a família, os bens, né? O profeta Miqueias diz que Deus se deleita em fazer o bem. Capítulo 7 de Miqueias, Deus se deleita em fazer o bem. Então, agora, entender o chamado de Deus como de só menos importância, que é o caso desse homem, é característica de um morto espiritual. Aquele homem, o problema daquele homem não é que ele tinha uma família para cuidar. O problema dele era espiritual, ele era morto. Morto espiritual funciona muito bem cuidando de mortos. Mortos que morreram fisicamente. Mas Jesus disse para ele: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, mas tu vai e anuncia o evangelho. Ele poderia até ir e anunciar o evangelho aos seus, a seu pai, a seus irmãos, a seus familiares, aos seus conterrâneos. Vai e anuncia o poder de Deus, o evangelho é poder de Deus. Mas ele era morto espiritual, e morto espiritual não prega o evangelho. Como nós estávamos em Efésios capítulo 2, mortos em delitos e pecados. Não anunciamos o evangelho. Morto espiritual não anuncia o evangelho. Então Jesus disse: deixe os mortos espirituais como você sepultarem os mortos que morreram fisicamente. Então, qual é o grande problema desse homem? Um morto espiritual diante daquilo que Deus quer que faça, ele não faz. Então, cuidado, porque isso Jesus está dizendo àquele homem, mas está dizendo a muita gente. Ele diz: não seja um morto espiritual diante de Deus, porque morto espiritual cuida de morto, e não das coisas do reino de Deus. Eu acho que é mais ou menos por aí, é muito mais rico este ensino, né? Pode-se ler grandes comentários da Bíblia e se elucidar mais ainda o que é que Jesus quis dizer com essa expressão tão estranha para nós, mas que Jesus está apontando para aquele homem, um morto espiritual. Deixe de ser morto espiritual e vá pregar o evangelho. Foi por aí, mais ou menos, que Jesus quis ensinar isso. Não está dando para lhe ouvir, não, irmão. Agora sim, pastor. Ok, agora aí? E sim. Ok.
11 horas e 18 minutos em Brasília, estamos com o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, hoje, né? Questões do dia, legal, né? Então, onde o pastor já aqui respondeu quatro, já foi às quatro já, né, pastor? As quatro perguntinhas já foram todas respondidas? Das questões do dia, não. Não, né? Ok. Do dia só respondemos duas. Duas, ok. Eu estou vendo aqui que está faltando ainda a do anjo, né? Que é interessante. Ok. Ok, então pode Tem continuar, pastor. Efésios, capítulo 1. A próxima agora é Efésios, capítulo 1, 4 e 5, né? Sim, sim, Eleição e predestinação. sim. Por favor, fique à vontade. Então, a pergunta dele é, pastor Pedro, em Efésios 1, 4 e 5, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala em eleição e em predestinação, e ele quer saber o que é que Paulo entende. Se não me engano, ele colocou nesse texto o que é que Paulo entende sobre, e ensina, não é? Sobre eleição e sobre predestinação, porque há, por exemplo, Romanos, que Paulo também fala sobre este assunto. Mas ele está perguntando aqui sobre eleição e predestinação em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Então, no meu entendimento, os próprios versículos são explícitos sobre o que Paulo entende e ensina sobre essas duas doutrinas, né? Os versículos indicados pelo ouvinte, eles fazem parte de um texto maravilhosíssimo, que é Efésios capítulo 1, onde há uma extensa relação de bênçãos que já nos foram dadas por Deus por causa de Jesus Cristo. Há uma expressão grega que é muito interessante, dia, D-I-A, com acento no A, né? Dia, que é através de, por causa de. Todas essas bênçãos são dia, através de Jesus, por causa de Jesus, por meio de Jesus. Então, por isso que Paulo diz bênçãos espirituais em Cristo. Esse dia aí que está sendo traduzido por em, né? Bênçãos espirituais através, por causa, por meio de Cristo. E Paulo afirma que essas bênçãos são bênçãos espirituais, mas ele usa a expressão nas regiões celestes, em Cristo. Então, é um texto de um tremendo significado para a nossa relação com o Senhor Jesus. Não somente por causa dessas bênçãos, mas por causa dessa expressão de em Cristo, e também nessa expressão nas regiões celestes, também de em Cristo e por causa de Cristo. Então, essa expressão, nós não temos tempo para elucidar muito bem isso, mas quem sabe em um futuro questionamento, é para ser entendida que nós já estamos, olha que coisa, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, quando Paulo afirma em Filipenses capítulo 3, deve ser o versículo 20, que a nossa cidade está nos céus, ele está dizendo que nós não somos cidadãos somente da terra, mas que nós somos cidadãos também do céu. E aqui nesse texto, ele confirma o que ele entende dessas duas cidadanias. É que nós, embora estejamos aqui na terra, mas já estamos, porque a questão é a seguinte: para Deus todas as coisas já aconteceram. Deus, inclusive, revelou
o passado, o presente e o futuro. Coisas que nós não sabemos que vão acontecer, Deus já revelou. O livro do Apocalipse está aí, o livro de Daniel é outro Apocalipse. E então o livro de Judas também coloca muita coisa à nossa frente. Então, somos cidadãos lá de cima, então, como cidadãos lá de cima, estamos em Cristo, assentados com Ele. Então, deixe-me ler os textos que foram solicitados. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, a revisada da imprensa bíblica brasileira. Ele diz, no versículo 4 de Efésios, capítulo 1, ele diz, como também nos elegeu antes nele, isto é, quem é que nos elegeu? Deus nos elegeu nele. Quem é ele? Jesus. Deus nos elegeu em Jesus. Antes da fundação do mundo, antes que eu existisse, antes que o sol começasse a gastar o seu combustível, antes que Adão e Eva fossem criados e o mundo fosse criado. Deus já havia eleito ou elegido, como Paulo disse, nele, vos, né, elegeu, é plural, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, o que é que está sendo ensinado sobre eleição? Então, porque quando a gente fala em eleição, o que prevalece é entender que Deus separou um grupo para a salvação e um outro grupo para a perdição. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que a nossa eleição em Cristo, não pode haver perdição em Cristo. Então, que a nossa eleição em Cristo é para sermos, primeiro, santos. Segundo, é para sermos irrepreensíveis. Terceiro, é para vivermos em amor diante de Deus. São três palavras importantíssimas no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. A primeira delas é hagios. Deus nos elegeu em Cristo para sermos hagios. Hagios, que tem sido traduzido por santos, hagioi é a palavra que está no texto, porque é o plural, né? Hagios é o nominativo, o singular, santo. Mas aqui está hagioi, que é santos. Deus nos elegeu para sermos santos. E isto é, para sermos pessoas sem mancha na vida espiritual. Deus nos elegeu para sermos sem mancha na vida espiritual. A outra palavra é a palavra amomos. E a palavra amomos, que está sendo traduzida por irrepreensível, aqui. Então, o plural irrepreensíveis, amomoi, uma pessoa sem mancha moral. Lembra-se que nós falamos que o pastor devia ser irrepreensível? Mas a palavra lá é outra palavra. Lá é a palavra anekletos, que é uma pessoa que foi acusada de um pecado, mas quando se foi apurar, essa acusação é falsa. Isso é anekletos. Mas agora a palavra é amomos, e o plural amomoi, que é uma pessoa sem mancha moral. Que todo mundo sabe que aquela pessoa é uma pessoa ilibada. E a terceira, a palavra que aparece aqui, katenopion. Katenopion. Essa palavra katenopion
o que ela está dizendo, porque essa palavra aqui não significa amor, amor é a palavra agape, mas essa palavra, porque já tem a palavra amor no texto, mas é uma pessoa que está diante de. Eu amo na presença de Deus. Então, eu não sou aquele tipinho que engana amando, ou como João diz, de palavra, mas não em verdade. Então, a katenópion é a pessoa que ama em verdade, porque ele sabe que em qualquer lugar que ele estiver, se ele está no trânsito, ele está na presença de Deus. Se ele está no seu trabalho, ele está na presença de Deus. Isso é alguma coisa assim muito difícil. Mas a nossa eleição dá trabalho a Deus, porque nem sempre a gente cumpre isso. Então, a doutrina da eleição, aqui nesse texto, é para sermos santos, irrepreensíveis, e vivermos em amor diante de Deus. Isso dá muito trabalho a Deus, porque eu mesmo não gosto de fazer isso. E então, o Espírito de Deus é que vai ajudando em nossa eleição. O Espírito ajuda, Romanos 8, 26, a nossa fraqueza. Sunanti lambanetai. Ele pega conosco, pegue lá que eu pego cá. Ele quer nos ajudar em nossa fraqueza. E então, a eleição aqui não é uns para a salvação e outros para a perdição. Se é em Cristo, não tem perdição. Agora, também não pode salvar a todos, porque nem todos querem. A graça se manifestou salvador a todos, mas não pode salvar a todos, porque nem todos querem. Então, irmão, longe de nós pensarmos aqui que Deus separou alguém para a perdição. Não, em Cristo não tem perdição. Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos, hagioi, para sermos irrepreensíveis, amomoi, e para sermos pessoas que vivem na presença dele, amando, né? Katenópion. Então, é isso que a eleição nos ensina. Há outros ensinos sobre eleição? Mas o nosso texto só ensina isso. De modo que os outros que ensinam mais alguma coisa, mas não ensinam coisas diferentes, não podem entrar em choque com esse texto. Agora, predestinação, pré-determinar, pré-estabelecer. Welber, você tem... eu ouvi você falar no nome de Larissa. Você tem uma filhinha chamada Larissa. Quando você ensina a Larissa sobre a Bíblia, quando você ensina a Larissa a orar, quando você matricula Larissa na melhor escola que você pode, é porque você está pré-determinando o futuro da sua filha. É a mesma coisa que Deus faz. Então, o nosso texto diz: e nos predestinou. Quem? Deus. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Deus nos predestina para Ele mesmo, por meio de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aqui tem palavras assim estranhas, mas são palavras fortíssimas, não é? O que esse texto está nos ensinando? Ele está nos ensinando sobre a nossa predestinação em Cristo, para que
Deus nos predestinou por Cristo, isto é, por meio de... A mesma palavra diá, que aqui está sendo traduzida por, através, por meio de Cristo. Ele nos adotou para sermos filhos adotivos, para Ele mesmo, de acordo com o beneplácito dele. Isso está no texto, está no seu texto. Então, filhos, por exemplo, por que ele nos predestinou para filhos? Porque Deus só tem um filho. Mas Deus quer outros filhos. Então é como uma pessoa que tem um filho e está batalhando aí, junto com a esposa, para ganhar 2, 3 e por aí vai. Então, o meu filho Lucas tinha o Boaz, mas ele queria outro filho. Aí veio a Elis. A Leila tinha a Gabriela, mas veio a Luísa e veio a Júlia. O Saulo tinha a Ana Clara, veio a Ana Bia, veio a Ana a Carolina e veio o Tiago. Então, nós imitamos a Deus. Deus tem um filho, mas Deus quer mais filhos. E depois eu vou dizer por que Deus quer mais filhos. Agora, esses filhos são adotivos. Então, Deus nos predestina para sermos filhos adotivos. Mas esses filhos adotivos são por causa de Jesus. Porque se Jesus dissesse, não quero ter irmão adotivo, aí seria outra coisa. Mas Jesus nunca iria fazer isso. Porque Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele tem prazer em nós, ele morreu por nós. Ele nos ama mais do que qualquer irmão consanguíneo. Ele é o único filho de Deus, mas pela fé no nome dele, nós somos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos o receberam foram feitos filhos. Isto é, os que creram no nome dele. Então, mas Deus nos elegeu como filhos e como filhos adotivos para ele. Olha o que o texto disse. O texto disse para si mesmo. Deus nos predestinou para ele mesmo. E aqui não diz que ele predestinou para mais nada, a não ser para ele. Não predestinou para Satanás. Não predestinou para o inferno. Predestinou para ele. Só para ele. E nada mais. Então, e de acordo com o beneplácito. Essa palavra estranha, não é? Que significa o bom propósito. O prazer dele. Deus nos predestinou para filhos adotivos, para ele mesmo, por causa do prazer dele. Ele tem prazer em predestinar. Deus não tem prazer em condenar. Deus tem prazer em predestinar. E toda a predestinação de Deus, assim como a eleição, é para a salvação. Então, irmãos, concluindo aqui essas duas questões, cuidado com qualquer doutrina que ensina que Deus escolhe e que Deus predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Em Deus só há salvação. Perdição é para o homem que quer ser perdido. Então, ele não quer ser filho de Deus, ele quer ser filho do inimigo. Então, este ensino desses dois tipos de salvação e perdição é muito distinto do que Paulo fala quando ele usa a expressão beneplácito.
A Bíblia diz que Deus tem beneplácito. Deus tem o bom prazer de Deus. É encher o céu de filhos. Filhos que serão réplicas do seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso que a nossa predestinação é para sermos adotivos. Réplicas, semelhantes. Nós o veremos e seremos semelhantes a ele. E então, é para isso que Deus elege. É para isso que Deus predestina. Acho que é mais ou menos por aí, meu irmão. Há muito mais ensino sobre isso. Muito mais. Mas se ficou alguma dúvida, se restou alguma discordância, não tem problema. Pode mandar para o e-mail que a gente vai tentar ajudar como tentamos ajudar hoje. Então vamos para a última, né, pastor? A última pergunta, Vamos. que são, na verdade, a última pergunta está dividida em 4, né? Que é: o senhor acredita em anjos? Como são os anjos? Como eram identificados os anjos que apareciam no Antigo Testamento? Como se pode identificar um anjo, né? Quem é o anjo da igreja, né? E então, assim, ele citou, a pessoa que está questionando, ela citou que nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse aparece lá 7 vezes a expressão o anjo da igreja e tal. Vamos lá, pastor. Vamos. Então, a primeira pergunta é se eu acredito em anjo. Acredito sim. Eu acredito sim, eu acredito em anjos. E eu acredito em tudo que está na Bíblia. Tudo que a Bíblia ensina. Mesmo quando eu não entendo. Quando eu não entendo, o problema é meu. E eu preciso procurar quem me ajude, e eu preciso também esperar na ajuda do Espírito, porque o Espírito faz isso, sem que eu precise pedir a ele, que essa é a missão dele. Eu não preciso lembrar ele que eu estou precisando de ajuda, porque ele ajuda a nossa fraqueza. Então, e a Bíblia ensina amplamente sobre anjos. Do Gênesis ao Apocalipse, há anjos na Bíblia. E esse último livro, que é o livro do Apocalipse, está cheio de anjos. Tem anjo por todo lado nesse livro. Então, eu não saberia dizer como são os anjos. Não sei quem saberia dizer, mas eu acho que não tem quem possa dizer. A não ser os profetas que tiveram aquela visão, e é tão complicada a descrição que eles têm daquelas figuras, não é? Mas muitas vezes eles falam em homem, né? E Hebreus capítulo 1, versículo... É o último versículo de Hebreus, capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, ensina que todos os anjos são espíritos. Então, eu não posso dizer como é um espírito. E ninguém pode dizer como é um espírito, porque o espírito não tem corpo. Jesus falou sobre isso. Não tem braço, não tem pernas. Espírito, né? Às vezes as pessoas falam espírito de orelha, mas espírito não tem orelha. E não tem nada que o humano tem. Agora, o humano tem um espírito dentro que ele não sabe como é. Então, eu não sei dizer porque eles são espíritos. A Bíblia diz que todos os anjos são espíritos. Agora, eu sei, creio e ensino que há anjos de Deus. E também que há anjos de Satanás. E enquanto os anjos de Deus são santos, os santos anjos, diz a Bíblia, os anjos de Satanás são demônios. Mas tanto os anjos de Deus quanto os anjos de Satanás são espíritos. Todos são espíritos. Agora, de repente apareceu um anjo. A dona Patrícia Shedd,
estava em uma igreja lá em São Paulo. A dona Patrícia também já está com o Senhor. Ela ia saindo do templo e uma mamãe ia saindo com o filho de 3 anos, mas o menino não queria sair. Ela ia arrastando o menino, mas o menino não queria sair, e o menino olhava o tempo todo para o púlpito. E então ele disse: mamãe, tem um anjo, eu estou vendo um anjo. E então, aliás, ele falou 2 anjos, né? E ele disse à mamãe: Jesus está ali. E então, o que ele estava vendo era um anjo de Deus. Evidentemente que a mamãe não via, e o pessoal na igreja não estava vendo. Mas para que ele pudesse ver, aquele anjo precisava estar encarnado. E para um anjo encarnar, ele tem que tomar a forma humana ou de um animal. Eu não sei como, mas eles faziam isso. Então, no Éden, por exemplo, Satanás se apresentou como uma serpente. Então, a serpente não era o demônio, mas ela estava sendo possuída pelo demônio. Lá em Gadara, a gente conhece a expressão gadareno, Marcos capítulo 5, era um homem endemoniado. Então, o homem de Gadara não era um demônio, ele era possuído pelo demônio. O espírito satânico havia possuído aquele corpo, tanto que quando Jesus o libertou, ele não ficou mais endemoniado, ele queria seguir a Jesus, Jesus mandou ele pregar o evangelho. Então, eu não sei identificar um anjo. Então, os anjos que apareceram no Antigo Testamento não eram identificados por ninguém como anjos, porque eles eram espíritos encarnados. Quando Davi diz: o anjo do Senhor acampa-se, é uma verdade, mas nós não vemos. A não ser que eles tomem uma forma corpórea de homem. Então, por exemplo, capítulo 19 do livro do Gênesis, aquela situação complicada lá em Sodoma e Gomorra. 2 anjos chegaram lá àquela cidade, à tarde, diz o escritor Moisés. 2 anjos chegaram à tarde ali em Sodoma, mas houve alguém que identificasse aqueles 2 anjos como anjos? Como espíritos? Não. As pessoas creram que eles eram homens. E os homens da cidade queriam invadir a casa de Ló para tirar de lá de dentro os 2 homens. Não era para tirar de lá de dentro os 2 anjos. Então, eles tinham muito poder. Certamente que Ló e a mulher dele e as filhas dele, Ló e a esposa dele, não identificaram, viram que tinha poderes sobrenaturais, mas não identificaram ele. Eles 2 como sendo anjo. Então, eu não sei como se identifica um anjo. Ninguém identificou um anjo, né? Pedro foi libertado por um anjo, ele estava preso, passou por várias sentinelas, ele estava preso ao lado de 2 sentinelas, algemado, ao lado de 2 sentinelas, e os anjos quebraram aquelas sentinelas, aquelas algemas, abriram aquelas portas. Pedro não estava entendendo nada. Por quê? Porque era um homem que estava ali. Aí, depois que o anjo sumiu, aquele homem sumiu, é que ele admitiu que foi um anjo enviado por Deus.
Então, e o povo na igreja em Jerusalém cria em anjos, porque quando ele bateu a porta, a menina veio abrir a porta e só de ouvir a voz ficou apavorada e correu para lá para dentro. E o que é que um deles disse lá? É o anjo dele. É o anjo de Pedro. Eles criam em anjo. E até nesse tipo de anjo de individual, né? Que eu também creio, porque está na Bíblia. Então não posso identificá-los como anjo. Então, finalmente, quem é o anjo da igreja? Convencionou-se que o anjo da igreja é o pastor da igreja. E certamente muitos irmãos, muitas igrejas creem assim. E grandes mestres, que eu conheço como grandes mestres, né? Daquele tipo que a gente não pode nem desatar a sandália, que entendem que o anjo da igreja é o pastor da igreja. Mas eu gostaria, assim, com todo o respeito, né, que eu tenho a esses grandes homens, eu gostaria de discordar um pouco com base no fato de que a Bíblia nunca chama o pastor de anjo. A Bíblia chama o pastor de presbítero, a Bíblia chama o pastor de ancião, a Bíblia chama o pastor de episcopos, que é o bispo, ancião, presbítero é o ancião. A Bíblia chama o pastor de pastor, mas nunca chama o pastor de anjo. Nunca vi na Bíblia a indicação de... Eu vos darei pastores. Está lá no livro de Jeremias. Mas ele não diz, vos darei anjos. Então, no livro do Apocalipse, há anjo por tudo quanto é lado. E todos eles são anjos. A Bíblia diz que eles são anjos. Portanto, eu creio que o anjo da igreja é uma criatura celestial. É um anjo de Deus. Por que todos os anjos na Bíblia são chamados de anjo? E somente uma vez, porque são 7 vezes, mas é a mesma expressão ao anjo da igreja, por que somente nessa expressão o anjo deixa de ser anjo e passa a ser homem? Então, havia anjo na caminhada de Israel pelo deserto, rumo à terra prometida, Êxodo, por exemplo, capítulo 32 é o bezerro, 33, o salmista afirma que o anjo do Senhor acampa-se. Então, eu creio também que cada igreja do Senhor tem um anjo. Mas eu quero deixar aqui o irmão livre para entender que seu pastor é o anjo da igreja. Porque a minha palavra não é dogmática, eu não tenho a última palavra. Eu não sou o dono da verdade. Mas eu creio diferentemente. Eu creio que quando a Bíblia fala em anjo, é anjo mesmo. E seria inconsistência se uma única citação, porque são 7, mas todas são iguais, ao anjo da igreja, uma única citação admitisse que aquele anjo não fosse anjo, mas fosse um homem, e no caso, o pastor da igreja. Então, irmão, eu fico por aqui e eu agradeço, não é? E passo a palavra para você. minutinhos, 11h52 em Brasília. Estamos aqui no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, hoje com questões do dia, melhor, perdão, hoje com questões diversas, né? A questão do dia já foi. Hoje com questões diversas e
O que acontece toda sexta-feira, normalmente o pastor sempre está aí tratando de um assunto, mas hoje a gente deu aí que uma boa variada, né, nos assuntos e tenho certeza que muita gente foi abençoado nesta manhã de sexta-feira aqui na Rede 316. Meu pastor, para a gente ganhar tempo, então, já devolvo o senhor está a ficar mais à vontade, tem mais tempo para fazer aí, se tiver alguma conclusão, né, se quiser fazer algum fechamento. Fique à vontade. Então, sobre 1 Coríntios 11, 24, um texto menor deve prevalecer sobre o maior, porque havia anotações de escribas nas margens dos textos, que chegava um e entendia que aquilo fazia parte, devia entrar no texto, né? E então, no texto da ceia do Senhor, o texto que deve prevalecer é o menor. Isto é o meu corpo que é por vós. Então, as inserções de escribas deram origem a isto é o meu corpo que é dado por vós. Menos mal. É uma interpretação, é uma inserção interpretativa. Mas tem um que não é bom, que diz, isto é o meu corpo que é partido por vós. Isso não pode acontecer. O corpo de Jesus não foi partido. Então, no caso de Lucas 9,60, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, o caso de rejeitar a chamada de Deus, né, interpondo desculpas, interesses pessoais, uma vez pregando sobre no mês de missões em uma igreja lá no Rio de Janeiro, eu fiz uma chamada. Eu fiz um apelo, chamada para pessoas que quisessem ir para o seminário. E alguns jovens vieram. Inclusive, pelo menos um ou dois são pastores hoje, daquele apelo. E então, à porta, uma senhora nervosa, ela me disse, se minha filha aceitasse aquele apelo seu, eu morreria. Olha, que coisa. Não morreria de alegria, não, morreria de tristeza, né? Já a mãe daquele pastor, esqueço o nome dele, que perdeu a vida lá nas ilhas, lá na China, naquelas ilhas lá na China, aquele pastor chinês de ascendência mais americano. John, alguma coisa, né? Hein? Acho que é John. John, mas o nome dele em chinês eu não lembro. Então, a mãe dele, quando ouviu o jornal dizer que ele foi imprudente, ela disse, não, ele foi obediente. Isso é que é não interpor desculpas para rejeitar, aceitou a chamada do filho, né? E a chamada dele foi para a obediência. E ele foi obediente como Jesus, obediente. Ele é um tipo, né, de Jesus, obediente até a morte. E morte de cruz. Então, quando Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, ele disse que uma pessoa que faz pouco caso da chamada de Deus é um morto espiritual. E esse morto só serve para enterrar morto físico. Ele não serve para pregar o evangelho. Então, a terceira questão é Deus nos elege em Cristo. Então, não existe eleição em Cristo para a perdição. Só existe eleição em Cristo para a salvação. Mas nem todos vão ser salvos, porque não querem. Deus não pode obrigar, não é? Então, a nossa eleição em Cristo é para sermos santos, isto é, uma pessoa sem mancha espiritual, irrepreensíveis, isto é, uma pessoa sem mancha moral, e uma pessoa que vive diante de Deus em amor. Onde ele está, ele vive em amor. É fácil isso? Não, é dificílimo. E a nossa eleição dá trabalho a Deus. Mas o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque somos eleitos, sim. E Deus nos predestina em Cristo para sermos filhos, filhos adotivos, filhos para Ele mesmo, Deus o Pai, de acordo com o bom prazer
dele. A nossa predestinação é de acordo com o bom prazer de Deus. Lembre-se da expressão de acordo, por causa do bom prazer de Deus. Deus não tem bom prazer em predestinar para a perdição. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na salvação Deus tem o seu bom prazer, o seu deleite. É isso que significa a palavra beneplácito. O bom prazer de Deus em nos predestinar. Então, finalmente, anjos são espíritos. Hebreus 1,14. Todos eles, todos. Há anjos de Deus e há anjos de Satanás. E os anjos de Satanás não são santos, são impuros, porque eles são demônios. Agora, como identificar um anjo? Não há possibilidade, porque todos eles são espíritos. Não sabemos como um espírito é. Jesus disse que ele não tem nada corpóreo. Ele não tem boca, não tem orelha, não tem nariz, não tem braços, não tem pernas. Eles são espíritos. Então, como é que ele vai identificar uma pessoa que você não vê? Né? Então, para alguém ver um anjo, ele tem que encarnar. Assumir uma forma corpórea de homem ou de animal. Em Sodoma, aqueles 2 anjos não foram identificados como anjos. No Éden, aquela serpente não foi identificada como um demônio, mas como um animal. Então, a forma corpórea de homem é a forma corpórea de um animal, mas não se pode identificar. Portanto, a expressão, e finalmente, anjo da igreja tem sido entendida, convencionou-se que é o pastor da igreja. Eu respeito. Se você pensa que o seu pastor é o anjo da igreja, mas é a única vez que a palavra anjo é entendida como um ser humano. Em nenhuma outra, nem no Antigo, nem no Velho Testamento. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Anjo é anjo no Antigo Testamento, anjo é anjo no Novo Testamento. Então, na Bíblia, Antigo e Novo, todos eles são anjos. Então, uma única passagem, isso é inconsistência, não pode ser entendida como anjo. E a Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, está cheio de anjos. Então, o pastor é presbítero, que é o ancião, é episcopos, que é o bispo, ele é servo, ele é pastor, e então, mas nunca a Bíblia chama um pastor de anjo. Creio que é por aí. Muito obrigado, perguntas excelentes, e se restou alguma dúvida, quem sabe na próxima semana nós tentaremos ajudar novamente. Devolvo a palavra, meu irmão. Muito bem, meu pastor. Agora, 12:01, na nossa capital. Boa tarde para você já, né? Está aí ligado na Rede 316, é o nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Seja muito bem-vindo você que está aí, né, pela primeira vez aqui ouvindo a nossa aula com o nosso querido professor, doutor, pastor Pedro Moura, que sempre está conosco diretamente de Salvador, aqui nas sextas-feiras, no nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Bom, pastor, nós na semana que vem, eu estava tentando achar aqui o assunto da semana que vem. Vai continuar com questões diversas? Não. Tem um outro assunto que eu não estou... Tem outro assunto já, né? Separado, tá bom. Eu estou aqui procurando, mas infelizmente não achei. Eu estou aguardando aqui, eu já pedi aqui para o Luiz, para ver se ele consegue achar lá para mim, mas ele não me deu resposta ainda. Bom, mas enquanto ele vai mandando para mim aqui, pastor, se você quiser dar uma reforçada aí na agenda desse fim de semana, fique à vontade. Então,
Deus quiser, vamos estar em Apodi, interior do Rio Grande do Norte, na primeira igreja de Apodi, pastor Wellington Souza, 60 anos daquela querida igreja. E na segunda-feira, terça, quarta, estaremos em Mossoró, lá na igreja do meu querido amigo Cristóvão Reinaldo, falando a ordem dos pastores do Rio Grande do Norte. Será um desvendando ao vivo lá para a ordem dos pastores do Rio Grande do Norte. E pedindo aos irmãos, em nome do Senhor, que abracem com amor a causa do Brasil. Eu não estou dizendo, não estou falando de partido. Estou falando que nós somos crentes e o recurso que temos é a oração. E a oração pelo Brasil. Pedindo ao Senhor a sua ajuda e a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Nosso Deus ama o Brasil. Então vamos pedir, vamos correr para este Deus, que é o Deus que ouve a oração. O nosso estudo Desvendando, do domingo à tarde, está suspenso por causa da nossa ausência neste final de semana e será retomado no próximo final de semana, se Deus quiser. Maravilha. Chegou aqui, pastor, então, o assunto da próxima semana, né, que será dia 9 de dezembro. Por que Deus deu nome ao homem, no caso Adão, né, e não à mulher? Eita, pastor. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, interessante, hein? Interessante aí, ó. Para a atual conjuntura de hoje, para as mulheres, para esse movimento, né, feminista que está aí, e Deus tem dado o nome só para Adão, isso é uma falta de respeito. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Mas a questão, a pergunta, né, ou seja, o assunto da semana que vem vai ser exatamente esse. Vale muito a pena, então, você que está aí ouvindo a Rede 316, ficar atento, porque semana que vem, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar de volta com o pastor Pedro Moura, permitindo Deus, né, com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, e o assunto: por que Deus deu nome ao homem, Adão, no caso, né? E não à mulher. Esse vai ser o Desvendando, então, da semana que vem, meu pastor. Amém. Então, tá bom, meu querido. O Senhor te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe os nossos ouvintes no Brasil, fora do Brasil, e abençoe esse nosso país, né? Com Amém. A sua bênção. A bênção do Senhor não acrescenta dores. Amém. Então vamos esperar no Senhor. Um abraço, o Senhor te abençoe. Obrigado, pastorzão. Obrigado mais uma vez. Obrigado aí pela colaboração e por estar conosco toda sexta-feira aqui na rede. Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, com o pastor Pedro Moura. É tempo de desvendar mais um texto de difícil compreensão nas Escrituras, aqui na Rede 316.